Ei, 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 pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem nos assiste e nos acompanha no seu melhor horário. Professora Carla Lacerda aqui, a Tite de vocês, a Tite é do dedinho, estamos aí no nosso batidão e a nossa aula é sobre a avaliação da aprendizagem, perfeito? Gente, é um tema muito gostoso, esse tema ele é tranquilo, ele é fácil de aprender, ele é fácil de lembrar na hora da prova, perfeito? A avaliação da aprendizagem. Então, bora lá. Eu esqueci. Gente, não se esqueçam de ter uma boa noite de sono. Ter uma boa noite de sono significa que nós tivemos todo o nosso dever cumprido ao longo do dia, tá? E aí, depois do batidão, depois da aprovação, vocês me chamem para o churrasco, tá? Questão de honra. Eu vou para o churrasco de vocês. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar nesse churrasco. Pensa aí, a sua cadeira, aquele númerozinho que é seu de direito, e você vai só largar na hora que aposentar. É seu, é seu. Perfeito? E vamos lá com a nossa aula, a avaliação da aprendizagem. Tranquilo? A avaliação da aprendizagem é considerada como um processo do ensino-aprendizagem. Aqui nós temos alguns autores que eles teceram várias teorias a respeito da avaliação. O Lucchesi, ele julga a avaliação, ele tem a avaliação como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Isso aqui é Lucchesi. Sarrabi, ele vê que a avaliação educativa é um processo complexo, que começa com a formulação de objetivos e requer a elaboração de meios para obter evidência de resultados, interpretação desses resultados para saber em que medida foram os objetivos alcançados e uma formulação de juízo de valor. Juraci Marques, de 1956, define a avaliação como um processo contínuo, sistemático, compreensivo, comparativo, cumulativo, informativo, global, que permite avaliar o conhecimento do aluno. Esse nome aqui eu não sei falar, Bradfield Murdoch, de 1963. A avaliação significa uma dimensão mensurável do comportamento em relação a um padrão de natureza social ou científica, ou seja, nós temos aqui alguns autores cujos pensamentos e teorias eles falaram alguma coisa sobre a avaliação. Porém, o nosso documento principal, nós seguimos sobre as DCNs, que ali elas tecem bastante sobre a avaliação, e a BNCC, ok? E qual modelo de avaliação de aprendizagem deve ser adotado? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9394 de 96, com destaque para o artigo 1º e 24. Aqui nós temos inciso 5. A avaliação da aprendizagem consiste em medir o aproveitamento e também a apuração da assiduidade do aluno. A avaliação da aprendizagem ela tem que ser diagnóstica, processual e formativa. Lembra aí, gente? Diagnóstica, processual e formativa. Tranquilo? Ou seja, aqui, de acordo com a LDB, a avaliação ela é um processo, ok? A avaliação, de acordo com o artigo 46 das DCNs, aqui nós temos três dimensões básicas: a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional interna e externa e a avaliação das redes da educação básica. Nós temos aqui nas DCNs essas três dimensões da avaliação, tá? A avaliação da aprendizagem é aquela que se dá no âmbito da escola. A avaliação institucional
A avaliação da aprendizagem é aquela que se dá no âmbito da sala de aula dentro da escola. A avaliação institucional interna, ela se dá dentro da escola, no seu âmbito maior, ok? Que não seja aquela no espaço da sala de aula. E a avaliação externa dessa escola, ela se dá pelos órgãos do local na qual essa escola está inserida. E nós temos as avaliações de rede, que se dá em âmbito nacional, tranquilo? A avaliação da aprendizagem aqui do artigo 47 das DCNs. A avaliação da aprendizagem, ela se baseia na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante, conhecimento de vida e movimento, devendo ser um ato de reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em um ato, acima de tudo, político. Parágrafo 1º do artigo 47 das DCNs, viu? A validade da avaliação na sua função diagnóstica liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor, e nesse contexto aponta uma avaliação global que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissocialmente ético, social e intelectual. Gente, a avaliação diagnóstica é aquela na qual, quando o aluno ele é imediatamente inserido naquela escola, nós fazemos ali um diagnóstico para saber em que nível está aquele aluno e, a partir daí, começar a nossa intervenção pedagógica, ok? Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem como referência o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com aqueles princípios básicos definidos para a educação básica, redimensionados para cada uma das suas etapas, assim como no projeto político pedagógico da escola. Já a avaliação infantil, ela é realizada mediante o acompanhamento do registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, ou mesmo em se tratando do acesso fundamental, ou seja, na educação infantil existe simplesmente o registro do desenvolvimento daquela criança ao longo daquele período em que ele ficou ali na escola infantil, perfeito? Mesmo que ele vá para o ensino fundamental, não existe a terminologia de promoção, não existe promoção na educação infantil, ok? Só o registro do desenvolvimento da criança. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio de caráter formativo, novamente ele intensifica aqui o caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório. Existe a avaliação somativa, gente? Existe, mas a avaliação formativa ela vai ter predominância sobre a avaliação quantitativa ou classificatória e adota uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas, ok? E o que é uma avaliação educacional? Entenda a aplicação dos princípios de acordo com a lei de diretrizes e bases da educação. O princípio de diagnóstico da avaliação da aprendizagem é saber o nível atual do desenvolvimento do aluno. O qualitativo da avaliação, o princípio qualitativo, gente,
É a etapa de reflexão e comparação com aquilo que é necessário para ensinar o processo educacional. Perfeito? E já o princípio do processo e o princípio do processo de formação da avaliação, da aprendizagem na prática, são etapas de planejar as atividades sequenciais didáticas, projetos de ensino e a aplicação de instrumentos avaliativos em cada uma dessas etapas, ou seja, é o direcionamento das ações que vão possibilitar atingir os resultados da aprendizagem. O que muitos professores confundem é o uso dos instrumentos de avaliação, como a aplicação de provas, exames, enfim. A prova, gente, ela é somente uma formalidade do sistema, ela é somente uma ferramenta. Ela sozinha, ela não pode ser usada como um instrumento avaliativo. Ok? A prova ali, aquela avaliação somativa, classificatória, ela tem que vir junta com o processo com a avaliação formativa do aluno, ok? O educador ele não pode simplesmente usar os instrumentos de avaliação e se esquecer de realizar o acompanhamento do aluno para verificar se ele está ou não aprendendo. Então, é comum nos professores, ali no mundo dos professores, usar instrumento de forma pontual, por exemplo, prova do bimestre, fechamento do semestre, sem realizar sem se dar conta como é que foi o acompanhamento desse aluno, como é que foi o início, houve uma avaliação diagnóstica, houve um processo avaliativo ao longo do período ali daquele trimestre, daquele bimestre ou daquele semestre, como é que está sendo o caminhamento desse aluno, entendeu? Nesse sentido, pode implicar em erro, gente. Esse negócio de ficar aplicando exame, isso, por favor, é o que diz o sistema de avaliação previsto nas DCNs. Pode implicar em erro de aplicar o exame de nota para classificar o aluno e rotular, ok? Essa questão de classificar e rotular o aluno, ela está em desacordo com as DCNs, viu? Não existe previsão, de acordo com a BNCC, de acordo com as DCNs, diretrizes curriculares nacionais, essa questão de aplicar o exame no sentido de dar nota para classificar ou rotular o aluno. O aluno não é o rótulo, o aluno é um ser em formação. Perfeito? E aqui ele ressalta que dá uma nota de classificação, ou seja, várias escolas aplicam essa estratégia, não significa que esses alunos que tirou essa ou aquela nota, que eles não tenham aprendido outros conceitos e práticas daquela mesma disciplina através de outros métodos, da avaliação formativa, por exemplo. E para não cometer tal erro, é importante entender os tipos de avaliação e como aplicá-los, ok? Então, é necessário que nós entendamos essas três formas de avaliação previstas nas DCNs: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa, perfeito? Quais são elas? A diagnóstica, que vai fazer uma análise do aluno, a formativa, que vai controlar. Gente, controlar aqui não é no sentido de controlar o menino, não, gente, é no sentido aqui de exercer um controle de como está indo a caminhada dele na sua formação acadêmica ali ao longo daquele período em que ele é o nosso aluno, tranquilo? E depois dessa formação dele, aí nós temos aí, por fim, a avaliação somativa, que é a classificatória, tranquilo? Mas nunca a avaliação somativa ela pode sobressair a avaliação formativa. Ixi, Maria, que saiu. A avaliação diagnóstica, que ela é feita em entrevistas, exercícios, consulta ao histórico do aluno. Todos esses mecanismos são colocados à disposição de nós, professores, para que nós façamos um diagnóstico de como está esses alunos. Aqui na escola a qual eu trabalho, todo início de ano,
é feita a avaliação diagnóstica, na qual todos os professores aplicam ali as suas metodologias, as suas didáticas, para analisar em que nível estão os alunos, como é que está o aprendizado deles, e a partir daí inserir a metodologia prática na sala de aula, perfeito? A avaliação formativa, ela tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor no seu planejamento, na realização dos conteúdos, eles estão sendo atingidos. E se todo o processo de ensino-aprendizagem está sendo aceito, se está sendo inserido ao aluno no seu passo a passo. Com isso, é possível aplicar uma recuperação paralela. Por exemplo, terminou ali o bimestre, e ali houve um acompanhamento, como disse aqui no documento, um controle do professor para ver como é que está sendo a apreensão desse aluno dos conteúdos ali aplicados, e aí com isso fica fácil fazer uma recuperação paralela. Gente, a recuperação, ela é feita ao longo do ano, ao longo do período em que o aluno está estudando. Ela não é feita só no final do ano, não, viu, gente? A recuperação paralela, ela é feita ao longo do ano, ok? Essa intervenção, gente, ela é necessária, e aqui ele explica como aplicar a avaliação formativa, revendo o caderno, revendo o dever de casa, fazendo perguntas, observando o desempenho do aluno, observando como ele está sendo na sala de aula. Tudo isso aqui tem o fim único de analisar, de acompanhar esse aluno, como é o desenvolvimento dele na escola. E aí vem, por fim, a avaliação somativa, que tem o objetivo de atribuir nota. Como dito, é uma avaliação somativa, perfeito? Essa avaliação é baseada nos resultados cumulativos obtidos ao longo do ano letivo. Ou seja, nós temos a avaliação no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro, e no final do ano soma tudo e dá um resultado para o aluno. E aqui tem um adendo: é necessário que o professor tenha clareza dessas etapas para que possa realizar uma avaliação de forma integrada. A prática da avaliação escolar tem o foco, a prática da avaliação escolar, que tem o foco a classificação do processo de obtenção de média, etc., não é uma avaliação integrada, não é uma avaliação aceita, e não interessa a aprovação ou reprovação do aluno, ok? Esse tipo de avaliação, a avaliação a qual nós prevemos, a qual nós defendemos, é uma avaliação que cuida da aprendizagem do aluno e, consequentemente, o seu crescimento enquanto estudante e a sua autonomia ali no ambiente escolar. A sua autonomia no aprendizado, a sua autonomia na apreensão dos conteúdos ali dispostos a ele, a sua autonomia na criticidade desses conteúdos, perfeito? Ao avaliar, o professor ele tem que estar constatando as condições de aprendizado dos alunos, para, a partir daí, prever meios de recuperação, e não para a sua exclusão, não para a sua punição, pelo amor de Deus. Se considerar o processo, o professor ele tem que considerar a avaliação um processo e não um fim. As avaliações educacionais, as avaliações externas, gente, as avaliações externas, elas são conhecidas como avaliações em larga escala. E aí temos aí Enem, Prova Brasil, SAEB, PAEB, enfim, isso aí são avaliações externas. E elas são exemplos de avaliação em grande escala, avaliação de rede. O que essas avaliações buscam? Elas buscam aferir a qualidade do ensino como instrumento para o monitoramento e a elaboração de políticas públicas a partir de um panorama do desempenho educacional.
Mesmo não acompanhando individualmente o aluno, as avaliações externas, elas têm que ser vistas como um caminho para a constante reflexão na prática educacional. Os indicadores dessas avaliações, eles devem ser analisados e transformados em trabalho efetivo na escola, redirecionando a prática pedagógica. E aqui nós encerramos a nossa aula sobre avaliação. Não se esqueçam da avaliação diagnóstica, avaliação somativa e avaliação formativa, isso no âmbito da sala de aula. No âmbito da escola, nós temos a avaliação institucional. No âmbito do estado, do município, nós temos a avaliação da escola. E no âmbito nacional, nós temos as avaliações em grande escala ou as avaliações de redes, ok? Fiquem com Deus e vamos que embora no nosso batidão. Vitória é certa, viu, gente? Forte abraço e vamos lá, um abraço da Tite.